Olha, nós estamos recebendo hoje aqui no Espaço Online o Dr. Roberto Elias, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, membro da Sociedade Americana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e doutor em Medicina pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Estamos falando sobre as disfunções tiroidianas, diagnóstico, prevenção, formas de tratamento, quando é que a cirurgia se faz necessária mesmo. E nós vamos falar agora sobre... eu queria abordar mais essa questão do diagnóstico, porque é interessante como muita gente descobre que tem problemas de tireoide num exame de rotina, às vezes do clínico geral, da ginecologista, que vai todo ano, enfim, fazer um check-up. E é por aí mesmo, quer dizer, esses exames devem estar presentes num check-up anual, um exame de rotina, uma dosagem aí de T3, T4, TSH, doutor? Como são exames pouco invasivos, né, é interessante realmente incluir esse tipo de exame. O que a gente está vendo realmente é isso. Outros profissionais estão pedindo esse tipo de exame. O importante é que, uma vez diagnosticado o problema, né, então, por exemplo, a pessoa tem uma doença de Graves e vai no oftalmologista por causa de uma exoftalmia, que é um dos sinais da doença de Graves, né, vai no oftalmo porque o olho está saltado, ou que está com uma secura no olho. Ou vai num dermatologista porque tem um edema na canela, que é um outro sinal da doença de Graves, que é o mixedema pré-tibial. É importante que esse profissional esteja alerta para esse tipo de alteração, fazendo o diagnóstico e encaminhando para o especialista, para o endocrinologista e, subsequentemente, caso seja necessário, um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, é realmente o que está acontecendo hoje em dia. Esses exames de tireoide estão sendo incluídos em check-ups de clínicos gerais, de ginecologistas e outros profissionais. Cada vez mais cedo, né? Muito precocemente. Agora, existe alguma relação entre a tireoide e a hipófise? Existe. A tireoide, como eu já falei, ela é a produtora do T3 e do T4. Para que a tireoide funcione, existe um hormônio produzido pela hipófise chamado TSH. Então, esse hormônio é produzido a nível de hipófise e a sigla TSH significa hormônio estimulador da tireoide, né? Então, esse hormônio atua na célula tireoidiana e estimula essa célula a produzir hormônio, e o substrato para a produção desse hormônio é o iodo. Então, um dos testes diagnósticos para a disfunção tireoidiana, já que se falou da hipófise, é o TSH. Ou seja, no hipertireoidismo, paradoxalmente, temos um TSH muito baixo. Então, é comum os pacientes receberem resultados de exame com o TSH com um sinalzinho de menor, de 0,05, 0,01, em casos extremos 0,0001. Então, esses são graus extremos de hipertireoidismo. Contrariamente, quando a pessoa tem um hipotireoidismo, ou seja, uma produção deficiente de hormônio tireoidiano, o TSH está elevado, né? Então, é superior a 10, 15, 20, em casos extremos superior a 100. Nossa. Né? Olha, chegando aqui algumas perguntinhas dos internautas da Jovem Pan Online pelas redes sociais. Alexandre Fonseca pergunta como é que a pessoa pode realizar, e se pode realizar, um autoexame de tireoide. O autoexame de tireoide, contrariamente a um órgão que é muito famoso para autoexame, que é a mama, o autoexame de tireoide não é um exame tão simples e tão fácil de ser feito. Por quê? Porque a tireoide, apesar de ela se localizar em uma porção superficial aqui na região anterior e inferior do pescoço, em frente ao pomo de Adão, os nódulos tireoidianos eles costumam estar relativamente escondidos e camuflados pela musculatura pré-tireoidiana, que é a musculatura que a gente tem na frente do pescoço. Então é muito comum a confusão de nódulos com esses músculos ou com outras estruturas que existem habitualmente no pescoço. Então, o autoexame realmente não é de grande praticidade para a glândula tireoide. Obviamente, naqueles casos em que o nódulo é muito grande, que se torna visível, aí se torna fácil, mas o nódulo já estando visível não tem muito sentido esse tipo de autoexame. Mas o médico endocrinologista tocando na glândula, ele consegue identificar um profissional especializado, ou um endocrinologista, ou um cirurgião de cabeça e pescoço, tem essa habilidade de diagnosticar o nódulo, principalmente algumas manobras de deglutição, onde esses nódulos se tornam ainda mais palpáveis do que o habitual. Olha, tem outras perguntas aqui, doutor, alguma coisa a gente já respondeu, mas acho que vale a pena retomar o assunto. A Daniele Souza pergunta para o senhor se o hipotireoidismo engorda. Então, contrariamente ao que as pessoas pensam, a obesidade é uma doença extremamente complexa, multifatorial, que acomete os seres humanos, né?
e que não adianta a gente culpar a tireoide pelo caso da obesidade. Que agora virou uma onda, né? Não é que eu como muito, eu tenho hipotireoidismo. Tenho deficiência de tireoide. Não dá para culpar a tireoide para casos de obesidade. Realmente é preciso procurar um endocrinologista. Esse profissional irá procurar uma série de causas para essa obesidade, inclusive irá testar a tireoide. Mas a gente sabe que o hipotireoidismo causa quando causa um discreto aumento de peso. É muito pequeno e realmente não dá para culpar ela dos casos de obesidade que a gente está vendo hoje em dia aqui. Olha, rapidamente retomando aqui, o André, como é que é feito o diagnóstico de hipertireoidismo? E a Cristine Feliz, quais são os sintomas do hipertireoidismo? Se o senhor puder repetir para a gente rapidamente. Legal, acho que o principal diagnóstico é um diagnóstico clínico. A gente tem que ouvir o paciente, saber dos sinais e sintomas que esse paciente está apresentando. Então, os sinais de hipertireoidismo são muito visíveis. A pessoa fica mais nervosa do que habitual, né? Tremores finos de extremidades, fica irritadiça, tem uma sonolência, uma insônia importante, existe uma queda no nível de sono dessa pessoa, né? Pode existir alterações cutâneas, algumas lesões cutâneas na pele, como eu já falei, essa alteração na frente da tíbia, chamado mixedema pré-tibial. Vários cursam com queda de cabelo, existe uma perda frequente de cabelo quando a pessoa está numa crise severa de hipertireoidismo. Então, um profissional habilitado, um endocrinologista, por exemplo, tem condições totais de já suspeitar do hipertireoidismo apenas com as queixas e sintomas dos pacientes estão apresentando. Obviamente isso aí tem que ser comprovado. Também, né, tremores doutor? de extremidades muito finos e frequentes. Obviamente isso aí tem que ser confirmado. A confirmação do quadro de hipertireoidismo é feita a nível de laboratório com a dosagem do TSH e dos hormônios produzidos pela glândula tireoide, que é o T3 e o T4. Olha, a Silvia Andrade também participa do programa, pergunta aqui se olho arregalado é sinônimo de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, o doutor já respondeu, né? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Existem outras causas de exoftalmia, mas o hipertireoidismo, em alguns casos, principalmente a doença de Graves, que é uma doença complexa, que cursa com bócio difuso, hipertireoidismo, exoftalmia, ou seja, olho saltado, e esse edema na frente da tíbia, chamado mixedema pré-tibial. É uma doença autoimune, ou seja, anticorpos são produzidos contra a glândula tireoide, e a glândula tireoide ela para de ser reconhecida como um órgão do organismo da pessoa. E como consequência disso, a gente tem um hipertireoidismo. Doutor, é verdade que a pessoa com hipertireoidismo pode chegar a um grau de exaustão e se tornar um paciente com hipotireoidismo? Dificilmente. O caso de as pessoas que apresentam hipertireoidismo só vão ser pacientes hipotireoideus se fizerem uso de medicações antitireoidianas, né, uso de medicamentos que bloqueiam os hormônios, ou pessoas que recebam iodoterapia na tentativa de tratar. Aí a glândula é tão destruída pelo iodo radioativo que a pessoa apresenta um quadro de hipotireoidismo. Então, é comum, após terapêuticas, as pessoas passarem de um quadro de hipertireoidismo para um quadro de hipotireoidismo. Por isso que é importante o acompanhamento do endocrinologista, para que ele consiga detectar a passagem desses dois quadros e possa instituir o tratamento o mais rápido possível, porque a pessoa com hipotireoidismo vai sofrer tanto quanto uma pessoa com hipertireoidismo. Ótimo. Olha, nós ouvimos aqui as recomendações, as orientações do Dr. Roberto Elias, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, membro da Sociedade Americana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, doutor em Medicina pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Roberto, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar no seu programa. Muito obrigado. Você obrigada pelo carinho e pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.